fala ai pessoas que não assistem meu canal. Se gostaram do vídeo deixe um gostei ai. O ator que da série Dois Homens e Meio Alan Adper ou John Cryer vai interpretar o Lex Luthor na série Super Moça. Vamos conhecer o vilão do Superman. Alexander Joseph Lex Luthor é um super vilão fictício que aparece em histórias em quadrinhos publicadas pela editora americana DC Comics. Criado por Jerry Siegel e Joy Shuster, Lex Luthor apareceu pela primeira vez na Action Comics 23, de abril de 1940, e desde então tem sido arqui-inimigo do Super-Homem. O personagem é um poderoso bilionário, magnata, cientista, inventor, filantropo para a cidade de Metrópolis e uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Uma figura pública carismática e bem conhecida, ele tem a intenção de livrar o mundo do super-herói alienígena Superman, que Lex Luthor vê como um obstáculo aos seus planos megalomaníacos e como uma ameaça à própria existência da humanidade. Como um super-vilão de alto status, ele também entra em conflito com o Batman e outros super-heróis do universo DC. Lex Luthor tradicionalmente não tem superpoderes ou uma identidade secreta e, normalmente, aparece com uma cabeça careca. Aquela careca que você passar olho de peroba. Ele usa periodicamente seu traje de guerra, uma armadura de batalha de alta tecnologia dando-lhe maior resistência, voo, armamento avançado, entre outras capacidades. Lex Luthor é o proprietário de uma corporação chamada LexCorp, com Mercy Graves como sua assistente pessoal e guarda-costas. Luthor tem trabalhado com cuidado sua persona pública, a fim de evitar suspeitas e prisão. Ele é bem conhecido por sua filantropia, doando grandes somas de dinheiro para Metrópolis ao longo dos anos, financiando parques, fundações e instituições de caridade. O personagem foi classificado em quarto na lista dos 100 maiores vilões de histórias em quadrinhos de todos os tempos da IGN e como o oitavo maior vilão pela Wizard em sua lista dos 100 maiores vilões de todos os tempos. Ele também é descrito como um mega vilão pelo crítico de quadrinhos Peter Sanderson, um dos poucos vilões da passagem do gênero cujas aventuras acontecem em um mundo no qual as leis ordinárias da natureza são um pouco suspensas. Criação e desenvolvimento. Em sua primeira aparição, Action Comics 23, abril de 1940, Luthor é retratado como um gênio diabólico e é referido apenas por seu sobrenome. Ele reside em uma cidade voadora suspensa por um dirigível e tenta provocar uma guerra entre duas nações europeias. Lois Lane e Clark Kent investigam, o que resulta em Lois sendo sequestrada. Luthor enfrenta o Superman com um raio verde, mas Luthor é finalmente derrotado por ele, e Lois é resgatada. Luthor retorna em Super-Homem 4 e rouba uma arma do exército dos Estados Unidos que é capaz de causar terremotos. Superman enfrenta e derrota Luthor, e o dispositivo terremoto é destruída por Superman. O cientista que fez o dispositivo comete suicídio para evitar a sua reinvenção. Em uma história na mesma edição, Luthor cria uma cidade no submerso continente perdido do Pacífico e recria monstros pré-históricos, que ele planeja soltar sobre o mundo. Superman frustra seus planos. Luthor retorna em Superman 5 com um plano de colocar gás hipnótico nos escritórios de pessoas influentes. Ele pretende colocar a nação em uma depressão, com a ajuda do financista corrupto Moseley, mas a história termina com Superman o derrotando. Nestas primeiras histórias, os esquemas de Luthor estão centrados em torno de ganho financeiro ou ambições megalomaníacas. Ao contrário da maioria das encarnações posteriores, ele não demonstra nenhuma forte animosidade contra Super-Homem além de ressentimento inevitável da constante interferência do Super-Homem com seus planos. Nas primeiras aparições de Luthor, ele é mostrado como um homem de meia-idade com uma cabeça cheia de cabelo ruivos. Menos de um ano depois, no entanto, um erro artístico resultou em Luthor sendo descrito como completamente careca em uma tira de jornal. O erro original é atribuído a Leo Novak, um desenhista do estúdio que ilustrou o Super-Homem para os jornais durante este período. Uma hipótese é que Novak confundiu Luthor com Ultra-Humanoide, um inimigo frequente de Super-Homem que, em sua encarnação da Era de Ouro, se assemelha a um homem idoso careca.
Próxima aparição de Luthor ocorre em Super-Homem 10, maio de 1941, no qual Novak descreveu ele como significativamente mais gordo, com papada visíveis. A perda de cabelo abrupta do personagem foi referenciada várias vezes ao longo de sua história. Em 1944, Luthor foi o primeiro personagem de uma história em quadrinhos, e um dos primeiros na ficção, a usar uma bomba atômica. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, então conhecido como o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, fez esta linha da história ser adiada da publicação, que foi até 1946. Era de Prata, Terra 1, em 1960. Já na Era de Prata, a origem e o primeiro nome de Luthor foram revelados na revista Adventure Comics N271. Sua família havia mudado para Smallville, Pequenópolis, dependendo da editora e versão, quando Lex era um adolescente, e ele tornou-se um grande admirador do Superboy. Ele já possuía algum talento científico e o usou para ajudar o herói. Em gratidão por esse apoio, o Superboy montou um laboratório para Lex. O garoto começou a trabalhar em 2 projetos usando seus novos equipamentos. Uma forma de vida artificial e um meio de tornar o Superboy imune à kryptonita. Um imprevisto durante as experiências provocou um incêndio no laboratório e o jovem Clark Kent usou seu super sopro para apagar as chamas, ignorante das consequências que isso traria. A força do sopro derrubou produtos químicos em Luthor, a causa de sua calvície, e destruiu ambos os projetos. Lex julgou essa atitude proposital, fruto de inveja que o herói nutriria em relação a seu grande intelecto. Ele jurou então mostrar sua superioridade ao mundo matando-o. Luthor, assim como vários outros personagens ligados ao Super-Homem, foi remodelado em 1986 pelo roteirista John Byrne, e de cientista louco passou a ser um empresário criminoso. Origem do vilão: ele passou a infância no distrito pobre de Metrópolis, e seu pai o ridicularizava por sonhar com uma vida melhor. Perry White conheceu Lex ainda jovem e encorajava sua ambição. Ele enriqueceu ainda durante a adolescência, quando recebeu uma apólice de seguro depois de seus pais morrerem num acidente de carro. Anos mais tarde, uma biografia não autorizada sugeriu que Lex provocou a morte de seus pais e que ele próprio havia obtido o contrato do seguro de vida sem o conhecimento deles. Luthor atualmente é um mega empresário com os delírios de poder e dominação típicos dos super-vilões surgidos durante a Era de Ouro. É um personagem interessante, especialmente em comparação ao Super-Homem. Enquanto o herói máximo da DC é um alienígena cheio de poderes, seu principal inimigo é um ser humano comum. Ainda que milionário e um grande intelectual, o vilão Luthor é algo muito mais próximo do leitor do que Clark Kent. Entretanto, Luthor supera essas limitações e, graças à sua obsessão, consegue ser um estorvo maior para o Super-Homem do que vilões sobre-humanos como Darkseid. Lex e Lina foram enviados para um lar adotivo e ficaram sob a guarda de um casal ganancioso que cobiçava a herança dos jovens, mas o jovem Luthor transferiu o dinheiro para uma conta segura assim que atingiu a maioridade. Seu pai adotivo tentou coagir Lena, tentando fazê-la pedir dinheiro para o irmão que supostamente seria gasto na sua educação. Lena, entretanto, recusou-se a enganar Lex. Furioso, o tutor dos Luthor espancou até a morte. Lex encontrou o corpo da irmã ao voltar de um jogo de futebol. A perda o transformou num homem amargo, disposto a fazer qualquer coisa por poder e a destruir qualquer um em seu caminho. No primeiro momento, a raiva de Luthor se voltou contra Perry White, já que ele o manteve distraído no jogo enquanto Lina era assassinada. Para se vingar, Lex seduziu a mulher de Perry, com quem este acabara de se casar. Desse breve caso nasceu Jerry White, que só descobriu quem era seu verdadeiro pai no final da adolescência e pouco antes de morrer. Os ataques de Luthor não se resumiram a isso. Por mais de uma vez, ele tentou fechar o Planeta Diário, sendo que em mais de uma dessas tentativas, adquiriu a propriedade do jornal antes. Lex usou sua riqueza e genialidade para fundar a LexCorp, uma grande multinacional atuante em áreas bastante diversificadas, mas que se sobressai no desenvolvimento de tecnologia de ponta.
Conforme a empresa crescia, foi se tornando parte vital da economia de Metrópolis, até que finalmente Luthor tornou-se o homem mais influente da cidade. Ao mesmo tempo em que se tornava um dos maiores homens de negócios do país, ele conseguiu dominar o submundo do crime. Lex gerou tumulto nas ruas, vendendo armas às gangues de Metrópolis e usando sua equipe de funcionárias, a maioria dos capangas de Luthor são mulheres, para coletar informações com que pudesse chantagear os principais chefões do crime organizado, garantindo sua participação em qualquer plano que se desenvolvesse. Entretanto, tudo isso terminou com a chegada do Super-Homem. Alguns meses depois da primeira aparição do Superman, terroristas atacaram o iate de Luthor, quando o usava para recepcionar um baile de gala. Luthor observou o Super-Homem em ação e tentou contratá-lo como guarda-costas. O que vocês achar desse Lex? Deixem nos comentários.